Olá, menina. Olá, boa tarde. Sempre boa. Boa noite, boa tarde, bom dia, boas Sim, viagens, boas chegadas. Tudo bom sempre na nossa vida, não é mesmo? boa vida, sim, sim. Bem-vinda ao nosso trabalho. Ah, grandes boas-vindas depois de muito tempo. Fico feliz com a sua educação. Não, fico feliz com o Mas grande estamos, presente. estamos juntos há um bom tempo. Eu é que sou metida e não falo. Ah, mas Como aí, nosso amigo, muito sábio, se expressa através desse amigo aqui, esse observador, como ele mesmo diz, estamos sempre a firular pelo macrocosmo. sim, mas agora chegamos na hora da sua especialidade firulática, porque o tema começou a ser abordado numa outra conversa, onde estamos falando, na verdade, do Livro dos Espíritos, se não me engano. E numa das perguntas, o Nubi mencionou o Tantra. Sim, eu não diria uma habilidade, eu não diria uma especialidade, mas sim uma nuance de percepção instigada em mim e transpassada por todos. Como mesmo o nome Tantra nos traz o Tan como expansão e o Tra como libertação, um Sim, sentido intrínseco da essência da própria vida, que não se busca em se completar no outro ou em outrem, ela apenas é de dentro para mais dentro, né? É um papo um pouco complexo, porque mexe um pouco com o nível de ego, grau de consciência, influências externas, condições sistêmicas do processo conservadorista, mas é para isso que estamos aí, curtindo e sentindo o Tantra da vida nesse contínuo cósmico, não é mesmo? mas a gente vai igual mineiro comendo pelas beiradas, numa tão tranquilidade. Sim, nós sempre buscamos essa expressão de si mesmo. Ainda há uma grande adaptação nesse menino a conceitos do próprio feminino. Por isso, as risadas e os processos ainda são expressões contínuas e finitas, mas eu lhe peço desculpas. Sim, espíritos pedem desculpas. A gente estava brincando sobre isso numa outra conversa. Eu estava próximo. Eles também têm ouvidos. Então vamos, voltando ao Tantra, então vamos começar do Tantra. Naquela conversa, se não me lembro, foi Marabô ou Tranca que interromperam um pouquinho. A conversa começou, chegou nesse assunto porque Nubi tinha começado a falar que ele estava com o grupo dele fazendo amor, e aí fazendo amor por causa dos nossos campos, nossas interpretações, já virou, eu já brinquei que eles estavam numa orgia, e aí daí sugeriram a expressão Tantra de ET, aliviou um pouquinho o campo, e Tranca sugeriu que a gente, acho que foi Tranca ou Marabô, acho que foi, não sei qual dos dois, um dos dois, Talvez sugeriu, os dois, né? talvez os dois, foi sugerido, vamos tornar de todos, foi sugerido que a gente conversasse sobre Tantra, inclusive a deturpação do Tantra, passando por esse processo de sempre precisar do outro, né, que é uma crença limitante, um, aí vem Kama Sutra, vem todas essas outras expressões
e projeções no ego, formatando um conceito original lindíssimo que é o Tantra. Sim, o eco, o ecoar do sistema universal da própria vida e do próprio macrocosmo, ele é tântrico. O tantrismo não é uma filosofia hindu, como grandes pensadores e questionadores indagam. O Tantra é um processo da própria vida, que durante aquela época houve a sensibilidade para captar esses conceitos magníficos da existência, expressar através de ferramentas e métodos, para se sentir onipotente, completo, dentro de uma série de fatores externos e, ao mesmo tempo, instigando essa completude no próximo. Eu posso ser extremamente tântrica e me expressar instigando o próprio tantrismo no meu parceiro, no meu homem, usando a sagacidade contida naquela expressão do espírito em forma do masculino naquele lapso temporal, mas ao mesmo tempo percebendo e me percebendo capaz, me percebendo única diante da existência. Este amigo que passou aí pratica através da expressão do áudio o tantrismo. E se me incomoda, o problema está em mim. Sim, se te incomoda, isso é um mantra que a gente usa bastante, se me incomoda é meu. Exatamente. Então, a partir dessas características do processo da matriarcalidade, da sensibilidade, sensorialidade, o processo, até mesmo o naturalismo, a desrepressão, todos os conceitos do tantrismo, ou yoga tântrico, ou todas essas coisas magníficas que o homem, quando eu digo homem, eu digo a vida se expressa no ser, que hoje nós usamos esse termo patriarcal, mas é bonito de se ver, é magnífico. Entende? Você é menina, você sabe do que eu estou falando. Não é preconceito, é que é diferente ser menina. Sim, mas já fui menino também, então a gente Sim, sabe não se exatamente. limitar. A gente sabe não Eu se digo limitar. pelo feminino porque a mente feminina ela vem com a sua sensibilidade dentro do processo do sentimento, do sentir, mas expressado. Dentro desse conceito do próprio campo, desse conceito patriarcal sistêmico, que está enraizado nos campos morfos desse orbe, o feminino vem com esse processo de instigar, que aos meus olhos é magnífico, não com preconceito ao masculino, até porque agora os seres, as almas, os espíritos estão vindo para a Terra mesmo dentro de um corpo masculino com o feminino afloradíssimo, e a gente faz a maior festa com isso. Sim. É bonito, a vida é bela. Sim, Eu mas pareço estar sempre bem e feliz, mas é porque como não estar? Como ver o Tantra e não dar risada? não tem como, não tem Como não como. gozar da vida diante do processo tântrico que a vida se expande constantemente? Sim, exatamente. E é na resistência ao processo tântrico de convite à expansão que se criam os desajustes. Então, vamos falar um pouquinho da psique, do masculino, da psique masculina machucadinha pelas ideias patriarcais, pelo patriarcado. Porque um pouquinho o que acontece no patriarca, no masculino desequilibrado, é que
aquele convite à expansão que ele está sentindo, aquele convite à expansão, ele vem do universo inteiro, mas ele vai projetar aquilo numa pessoa, numa mulher, ou talvez num homem, depende, no objeto da atração. Por isso que ele vê aquilo como objeto. Aquela atração está naquele objeto. Então ele coloca o poder daquilo fora dele, e por isso muitos homens se sentem dominados. Quando eles sentem aquela atração, eles sentem aquilo como um domínio. Sim, e não como um convite. Também vem com um certo receio da expressão do feminino que está instigando ele de dentro para fora, e através desse processo instigante ele tem medo, e o reflexo desse medo através da expressão do feminino na parceira faz com que ele reprima. Na verdade, ele tem medo de si mesmo e tem medo da expressão do feminino que está à sua frente. Tanto é que alguns, agora eu vou dizer coisas complicadas, então vamos colocar aspas. Alguns homens poderosos, juízes, empresários, políticos, eles vão em lugares que as mulheres praticam o seu poder de forma depreciativa. Não é ruim, é bonito, mas junto a um sentido mais familiar, é diferente. A partir daí, a única forma com que eles têm prazer, eles traem suas parceiras, traem suas cônjuges, através desse processo um pouco duro aos processos sociais, mas que faz parte do mundo humano. Mas eu deixei nas entrevistas, mas eu não dou tanta ênfase nos detalhes, porque realmente, quem quiser descobrir, nós temos hoje uma ferramenta magnífica chamada internet. Não, mas vamos abstrair, porque como poderia ser diferente? Porque Freud estava bastante correto, né? Pensa bem. Se eu tenho um feminino que eu vou reprimir por causa das ideias do patriarcado, eu tenho um feminino que eu vou reprimir. E como Freud dizia, tudo que eu reprimo, vai me gerar culpa porque eu estou reprimindo, e eu vou projetar aquilo para fora. Aquilo vai doer, eu vou projetar aquilo para fora. Exatamente. E ao projetar aquilo para fora... Sim. O universo espelha, comprime o meu mental, meu Sim. ego quer prevalecer e existir, ao invés de coexistir na beleza do tantra da vida, ele se reprime ao ponto de trazer o autoritarismo, reprimindo o conceito do feminino, que nada mais é do que um espelho na sociedade. O que é do mundo sem o feminino? Sim, mas... Sem a expansão do máter, co-criando a existência, e a compressão do pater, comprimindo a própria formalidade da matéria. Adorei te instigar nisso. Mas ele reprimiu um feminino que está dentro dele mesmo. Aí o que acontece? A capacidade de manifestação daquele indivíduo, a capacidade de manifestação daquele indivíduo já começa a ficar complicada. Porque o feminino dentro da gente é o nosso útero que, com as nossas próprias sementes, traz as coisas. Formata a nossa bolha. E aí ele traz uma mulher com o feminino extremamente aflorado, porque ele precisa disso na vida dele, porque o que ele nutre, o que ele alimenta no seu âmago, exatamente isso, e aí os dois ficam sofrendo, porque a mulher é oprimida, porque tem o feminino expandido, e ele também é um oprimido, porque tem um feminino instigado, e nas noites por aí vira amiga. Sim. Mas tem o lado da mulher também, porque somos peças de um quebra-cabeça que... Sim, a mulher que tem um feminino aflorado, mas busca a opressão masculina em torno de um prazer egóico, em vez de um equilíbrio constante. Não está errado em você ter fetiches durante a noite. O conceito abusivo e co-criativo de um convívio social onde você se reprime ao ponto da sua alma se ajoelhar e doer amargamente com o seu caminho contrativo, indo contra o que você
expõe ao mundo. Nós sempre somos, não deixamos de existir, nascendo e vivendo como homem ou mulher. São apenas papéis. Mas é porque, como estamos todos, nós não somos separados. Né? Então, não tem como eu objetificar o outro sem objetificar a mim mesma. Por isso que eles entram naquela dancinha da objetificação, onde os dois estão se objetificando a si mesmos. Sim, sim. Exatamente. Dando essa linha filosófica e essa análise da própria psique, é isso mesmo, sem sombra de dúvidas. Como é a primeira vez, né, este amigo, ele está um pouco eufórico com a minha energia. Que bom, não, tá bom, Aí, estava precisando de uma expansão. aí ele está, digamos, eufórico com a minha energia. Então, como expande muito o feminino, expande não com relação a poder, mas expande naturalmente, expande a energia, parece uma grande brincadeira, uma grande festa. E aí isso meio que não combina tanto com a sua proposta, mas nós já estamos estabilizando e as coisas estão ficando mais gostosas, se é que você me entende. Mas por que não? Afinal de contas, eu sempre digo que esse não é um trabalho sério. Mas nenhum trabalho é sério. Quando não é sério, é mais gostoso. Você Sim, já percebeu? exatamente. Então, vamos Então, sério é mais relaxar. gostoso. E Sim. o próprio termo eufórico, né? Porque eufórico, então é um eu que está saindo fora de si mesmo. É um termo, a sensação de euforia, o ego dá uma sentadinha, dá uma acalmadinha. Sim, sim. Até mesmo dentro da. Agora vamos falar bonito, porque Padilha também fala bonito. Oh. Dentro da cosmoética, o euforim parte desse princípio. Sim, euforim. Olha, Euforim. eu sou É, poderosa. sim, Gostei tá das coisas. bom, muito bem. Para quem não sabe, o euforia é uma sensação que se descreve, é um termo que é euforia intrafísica, é uma euforia que se sente enquanto se está encarnado, mas a gente sente essa euforia intrafísica quando a gente sente que a gente tá trilhando o caminho que a gente quer trilhar, que a gente veio para trilhar, que a gente se propôs. Então dá esse euforim, é um termo muito bonito. Sim, de uma inteligência absurda, cunhado por um grande amigo, Sim. que também era feminino, se é que não parece, viu? Não parece, mas era. Mas todos Eu nós estou somos falando. femininos e masculinos, porque o problema, quando um ser... Mas a concepção de ambas as expressões depende de um certo nível de consciência, como o próprio amigo indagava. Então, eu não estou dizendo que o espírito tem sexo, mas eu estou dizendo que havia uma pequena tendência da expressão devido ao processo de autoconhecimento, porque todos nós passamos entre o feminino, o masculino e até mesmo o assexuado. Sim, sim, sim. O assexuado está na bolinha, está no ponto de mutação, lá no zero. Sim, ele não gosta nem do processo, mas o fato de não gostar, ele faz com que ele pratique o Tantra constantemente e quase sempre muito mais equilibrado. Sim, o Tantra é inevitável, o Tantra é uma dança do universo com a gente. Sim. A José disse que eu sou muito metida. Eu estou fazendo um alvoroço nos campos. Muito bem, mas tá precisando. Mas olha para você ver como é interessante. Usando até mesmo esse menino. Da primeira vez que eu vim, ele não parava de chorar, porque eu tinha um feminino reprimido, coitado. Não é porque eu sou poderosa, não é porque eu sei, porque eu sou isso ou aquilo, eu não sou nada, sou apenas mais uma Padilha nesse trabalho bonito da Umbanda. Mas o fato do instigar natural e sensível, o fato de chegar perto e a partir daí expressar esse sentido do feminino, orar. Aí na cabecinha dele eu achava que eu era poderosa, coitado. Estou falando mesmo, ele deve estar achando ruim, mas ele Mas deixou. pensa bem, todo pontinho que está contraído, o convite à expansão é visto como um poder externo.
Tá vendo? Entendeu? Olha só como você é metida também. Mas a própria palavra metida vem de meter, que tem suas conotações tântricas também. De fato, contrair e expandir, o próprio gozo. É uma grande expansão de uma contração constante até o ponto de orgasmo. Sim, que são os terremotos planetários também. Vão criando contração, e aí o planeta, né, tem que, tem que aliviar isso de alguma forma. Sim, exatamente. Dá uma conotação diante dos campos um pouco aos que nos ouvem, com todo respeito, desrespeitosa. Mas se você olhar intrinsecamente e fazer uma correlação, é isso mesmo. Eu espero que todos nos entendam devido a esses processos difíceis aos olhos dos observadores, diante das catástrofes e das vítimas. Mas, se você olhar racionalmente, é exatamente isso que a minha amiga trouxe com muita sabedoria. Sim. Desculpe de cortar, Não pode. é que realmente eu preciso responder a uma cartilha, né? Eu venho com cartilha, Sim, vem com cartilha, não vem com estou tão cartilha. livre assim. Não é um trabalho sério, mas não quer dizer... Não, mas a nossa falta de seriedade nunca pode ser vista como desrespeito, entende? Exatamente. São Não... os nozinhos do campo arcástico que o meu amigo fala com tanta sabedoria. Eu admiro ele. Ele é um gentleman. É porque não é um trabalho sério, mas não quer dizer que o trabalho não tem seriedade. Seriedade quer dizer linearidade, organização, continuidade e respeito a uma certa estrutura. Exatamente. Mas porque a gente tem quando se entende esse processo magnífico, me desculpe de cortar, sou mal educada mesmo. Você entende até mesmo esse menino, eu dou ele como exemplo porque falar dos outros dá trabalho, tem que sustentar campo, e quando não sustenta fica desequilibrada. As meninas invejosas sabem disso. Então eu falo dele porque ele já me entende um pouco mais. Ele tem uma sensibilidade magnífica, mas vincula isso a um processo psicoanímico, mediúnico. Mas não, é intrínseco dele. E devido a essas abordagens externas, nós temos essas análises mediúnicas, essas análises de capacidades externas, de dons e presentes de Deus, mas o presente é nosso, que nos deixamos sentir. Entende? Sim. Eu falo isso no instigar de quem nos ouve. Até mesmo a você. Porque o processo, ele é lindo. Não, toda respiração é um tantra. Toda respiração você está sendo penetrado pelo universo. Aquilo vai correr todo o seu corpo e vai se transformar, vai colocar um pouquinho seu naquilo e liberar de novo para o universo. Toda respiração é uma contração e uma expansão. Sem isso a gente não vive. Sim, exatamente. A própria vida é uma contração e uma expansão. O próprio universo, o próprio processo expansivo e contrativo das analogias que os homens fazem com a matéria escura, por exemplo. Sim, Maria Padilha sabe de física, olha só. Sim. E aí, mesmo nas projeções e nos deslocamentos, a gente continua respirando, é engraçado. Essa sensação de respirar, ela não para. E quando... Seria o desrespeito ao contínuo da psique, que se expressa aqui agora, né? Sim. Até mesmo usando esse contexto respiratório, que inexiste a outros mundos, mas você continua expandindo e contraindo o tempo todo, então é como se fosse um processo natural de burlar a súcia mental. E eu notei normalmente que você precisa de ajuda, de sustentação energética para essas viagens, mas daria muito mais trabalho para quem lhe ajuda fazer com que você pulse e sinta o pulsar do macrocosmo. Mas o que eu notei é que quando eu chegava num lugar que a frequência estava muito acima do que eu conseguia, o convite à expansão estava muito acima do que eu conseguia processar, me dava, apesar de eu não estar no meu corpo, me dava falta de ar, a sensação era de falta de ar. Então aí eu abaixava Sim, um pouquinho.
A decodificação do seu campo lhe traz acepções e Esse menino não sabe essa palavra. Te traz acepções e cognições que você tem nessa realidade. Então, o seu cérebro entende o processo e te devolve a sensação como uma falta de ar. Sim, estava muito, tava muito tênue ali para mim. Eu precisava de um pouquinho mais denso. Exato. O próprio processo de você subir a montanha e seu ouvido te dar sensações, seu fadigar, seu pé inchar, todos esses conceitos também ocorrem quando você é levado em uma transmigração os níveis mais densos desse orbe. Sim, mas aí eu ganhei um carrinho. Então foi aí que veio o conceito da bolha. Então aí eu aprendi a fazer uma bolha, e aí na minha bolha eu controlava esse convite à expansão e à contração para um nível que me deixava sempre confortável. Aí dava para realmente ir nesses outros lugares, essas outras frequências, esses outros lugares. Até aos pouquinhos eu ia me acostumando e aí podia tirar a bolha. Então foi aí que a gente começou a falar desse conceito de bolha, essa coisa de você, o universo respeitar a bolha que você constrói para você. Esse convite para dançar é sempre uma dança gentil. Sempre, sempre. O universo é o maior educado do mundo, de toda a existência. É um fofo. Mas não é sempre assim, tá? Porque existem outros universos totalmente antagônicos. Sim, o universo sempre diz sim à brincadeira que você quer brincar. Então, se você quer um negócio mais heavy metal... Só um detalhe, tá, amiga? Você já sabia disso na sua essência. A partir disso, você apenas expressou, instigada pelo seu eu maior. Então, é um presente de si mesmo. Aliás, conforme a sua sabedoria magnífica, tudo é de nós, né? Todos somos tudo é nós e tudo é nosso. Exatamente. Sim, porque para brincar de ciranda não pode soltar a mão. Exatamente, nem soltar a mão, nem desencaixar. Nem desencaixar. Sim, porque justamente o Tantra, os desequilíbrios vêm justamente dessa separação, dessa impressão de desencaixe, de separação, de que o outro está fora de mim e, portanto, está fazendo isso comigo. Tá vendo? Ainda bem que você consegue decodificar e passar aos nossos ouvintes a sabedoria das padilhas, quando dizem palavras que alguns acham chulas e depreciativas, você traz a essa realidade uma contextualização de sabedoria. Não que eu não pudesse trazer, mas é mais bonito estigar. Não, mas, é mais tântrico. Mas ficou lindo desencaixar, porque para ter objeto, eu tenho que desencaixar, porque senão somos nós o tempo todo. Tá vendo? Olha só como você é bem amparada pela minha amiga aí com você. Só não posso dizer o nome, porque ela também é metida. Oh, por que eu não posso saber o nome? Não o seu nome. Nós sabemos o seu nome. Sabemos do dela também, mas... Ah, não, porque eu não posso saber o nome dela. Não, o meu nome eu sei. Ah, ainda não. Talvez você não esteja tão tântrica assim. Vou continuar na minha bolha. Exatamente. Sim. Se adapte. Senhor Caveira também fofamente. Sim, Senhor Caveira também sustenta o campo. Consciência de Orion. Olha como você é metida. Pois é, olha só. Período de bobagem cósmica isso. Eu acho isso engraçado. Sim, é engraçado o metido porque somos todos... Sim, e somos só nós, então não tem jeito de eu ser metida sem você ser metida, sem ele ser metido, sem todo mundo está sendo metido o tempo todo, e no linguajar... As pessoas confundem autenticidade com metida. Sim. As pessoas confundem pessoas introvertidas com pessoas antipáticas. Porque, na verdade, a antipatia está dentro dela quando julga. Sim, você julga porque você reprimiu uma coisa em você, projetou no outro, ele espelhou isso de volta para você e aquilo te deu uma sacudidinha negativa. Não passa pela cabeça da menina ou do menino, a gente não pode falar só menino, senão acho que a gente é feminista. Exato. Aliás, é machista, perdão. O menino ou menina... que a pessoa pode ter acordado num dia ruim, por exemplo. A pessoa pode não ter feito amor à noite direito. Sim.
Muitas coisas podem acontecer, inclusive conosco. E quando nós somos julgados, a gente fica muito puta da vida. Não eu falo no sentido geral, entende? Sim, sim. Você vê a autoanálise no externo, muito importante, grande presente das partilhas aqui nesse Mas mundo. pensa bem, por que a gente fica, por que um ser fica puto da vida quando ele é julgado? Porque aquilo foi um convite à contração e não à expansão. Exatamente. Autoanálise. Aí eu lhes digo, será que tudo que contrai é ruim? Quando o menino vai lá e faz brincadeiras para pedir contração, não é ruim. A autoanálise, aí ele não gosta. Nem tudo que contrai é ruim, depende da intenção. Não, tudo que contrai convite à expansão. Então, o próprio julgamento me causando uma contração que eu não gosto é um convite a que eu não reprima, porque se eu não tenho... como é que eu vou dizer? O julgamento só tem efeito contrativo se eu acredito naquilo sobre mim mesma. Senão ele simplesmente passa. É como se, por exemplo, se alguém falasse comigo, não sei, uma coisa que eu não acredito que eu sou. Você é uma borboleta do campo. Isso, apesar de ser um julgamento, não vai me causar nada contrativo, porque eu não tenho essa crença sobre mim mesma. Mas se alguém Se fala ele chamasse de comigo... borboleta do campo, eu ia ficar muito feliz. Claro, tá tudo bom, não causou nada, não é uma crença Eu que eu tô tenho em mim. brincando, é só para quebrar essa linha de compressão que você causou aí no seu campo aí, falando do julgamento. Eu sei que você também não gosta de julgar, mas por favor, prossiga. Não, é do julgamento como lição. É o julgamento que Porque causa assim, como você contração. está expandida, amiga, você está expandida no nosso diálogo para você captar as informações do campo. Nem tudo que você fala é seu. Você já notou isso, não é mesmo? Sim. Aí, a partir disso, quando você expande o seu mental para buscar as informações no seu próprio registro, na sua bolha, dentro do padrão da sua essência, dentro do seu padrão vibracional, você decodifica as informações. É como se fosse uma criptografia do astral. Olha só que bonito. Aí você faz isso, então você também sente o campo de todo ao seu derredor. E aí você se contrai. Aí eu faço uma brincadeira para poder tirar isso de você, porque eu não quero, porque eu sou sua amiga. Mas eu ia... Entende? Mas eu estava no caminho das pedras, não, eu estava falando que esse convite à expansão é um convite ao autoconhecimento. Então, se aquele julgamento me incomodou, tudo que me incomoda é meu. Eu não ia falar nada, mas é interessante falar porque você entende melhor o processo, as pessoas que me entendem também entendem o processo, numa linguagem não tão séria, uma linguagem não tão politicamente correta, porque os meus amigos falam assim, não todos os termos, aí a pessoa precisa ir lá, ficar vendo como é o processo, tem o processo interpretativo. Como eu sou mais prática, não mais sábia, não mais poderosa, mais prática, eu já falo na cara mesmo, a pessoa entende do jeito dela, porque contextualização não importa muito, o que importa é o que a pessoa sente. E se o que eu falo, dentro da minha intenção, instigar nela o mesmo processo que os meus amigos fazem, para mim tá bom, meu trabalho está feito. Entende? Sim, muito bem. É só para que a gente dar contexto, sempre focando em todo mundo, não só em nós, porque senão acha que a gente é egoísta. Metido. É porque o metido me faz rir, porque o metido tem dois sentidos, né? Porque é engraçado que a gente usa o metido como uma coisa... É porque o metido também tem esse significado tântrico, né? Ele está sendo fudido pelo universo. Exatamente, somos todos fodidos o tempo todo. Como que você fala? Vocês usam um termo interessante entre vocês dois. Boquete de Krishna. Eu achei isso magnífico. Achei isso magnífico, menina. Explica pra gente o que é, explica. Isso vai ficar gravado. Não tem problema, não tem problema. Tem censura nessa ferramenta de vocês. Explica para nós. Eu sei que é uma brincadeira fechada entre o estudo de vocês, mas é de imensa sabedoria. Não esconda do mundo, não esconda do mundo.
Ai, boquete de Krishna, vai cair a mim explicar isso? Meu Deus. Lógico, lógico, lógico. Eu já estou expondo demais esse menino. Daqui a pouco ele não quer mais que eu venha aqui. Você precisa também se expor um pouco. Ai, ai. Como surgiu? A expressão surgiu porque a gente estava falando da história do Arjuna. Isso, por favor. Combina tudo com o Tantra. Sim, combina tudo com o Tantra. Vamos falar da versão Olha só. tântrica da história do Arjuna. O Arjuna estava lá todo se cagando, morrendo de medo de batalhar. E aí o Krishna apareceu para ele, deu uma outra visão, expandiu o campo dele, deu uma outra visão para ele. E aí ele falou, então é você que está atrás de mim? Olha, tem uma outra visão que não é, tem uma outra versão que pornô gay, não é boquete, tá? Então tem outra versão. É você atrás de mim aí, Krishna? É você sempre atrás de mim aí? Sim. Então é você sempre me comendo aí meu rabo? Sim. Ah, então eu posso ir batalhar tranquilo? Você está aí comendo meu rabo o tempo todo, não tem outro jeito? Não. Então aí ele relaxa e vai batalhar. E tem a versão boquete de Krishna, que é assim, é sempre você aí mesmo me penetrando o tempo todo, né, universo? Sim. Então tô conectado com o universo o tempo todo? Sim. Mas nos conte a história que existe mesmo para as pessoas procurarem, sem essa conotação diferente. Sim, sem essa conotação tantra. Ficou ruim, porque eu não sei... Não digo que ficou ruim, eu digo que... É porque foi mais inocente que isso. Ficou mais inocente que isso. Foi uma constatação que ocorreu depois do diálogo. E aí foi uma piada para quebrar o campo de imensa sabedoria. Mas a história em si se passa do rei, do Arjuna, querer destruir os oponentes, mas ele não tem força, não tem vontade, não tem maturidade, não tem... Ele não tem as de paus grande bastante para isso. Exatamente. Aqui no Brasil dizem que não tem o saco roxo, olha só. Não tem o saco roxo, ele não tem o saco roxo. Ogum estava fraquinho ali dentro. Isso, e aí ele depende do Krishna para poder te dar força, e no fim ele entende que ele é sempre uma ferramenta do macrocosmo. Então ele está sempre fazendo o que o macrocosmo não impõe, mas instiga dentro das curvas de probabilidade e influências do todo. Ele está sempre fazendo boquete. Ele está sempre no lugar certo, não tem como ele estar no lugar errado, porque é ali que ele está. Então não tem como estar no lugar errado. Se ficou mal explicado e algum amigo tem alguma colocação, não gostou da brincadeira, lembrando que não é um trabalho sério, por favor, nos comunique. Ficaremos felizes. Sim, junte-se à conversa. Isso aqui é uma conversa na beirada do fogão a lenha. Todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. Então, se incomodou, junte-se à conversa. Sim, e traga esses conceitos, e aí nós podemos encarar essa história com um pouco mais de seriedade, lembrando que não é desrespeito, é apenas uma conotação onde o campo fica leve e fica divertido aprender com as experiências dos outros. Não que eu seja experiente, eu sou antiga, não velha. Mas isso me trouxe uma outra perspectiva, isso expandiu o meu campo, porque eu sempre... A razão que a gente ficava brincando com essa historinha é porque essa historinha, eu achava essa historinha muito limitada, porque o Arjuna, pelo amor de Deus, meu bem, senta aí e não vai brigar então. Não, se você não quer brigar, senta aí, seja autêntico e não vai ficar brigando, fazendo coisa que você não quer fazer e tal. Então eu tinha birra dessa história porque... Arjuna não estava sendo autêntico. Se ele fosse ele mesmo, ele ia falar assim, olha, que porra, não quero brigar, eu vou sentar aqui e fazer o que eu quero, vou tocar violão na praia, que não me importa, vou ser autêntico, vou ser eu mesmo. E aí mas essa visão de que faltava a ele essa força de Ogum, e o que ele estava querendo, na autenticidade dele, ele estava desejando força, aí ficou mais fofinho, eu consegui ver o Arjuna sob outra luz. Tá vendo? Fez um boquete diferente dessa vez. Sim. Nosso amigo, quem faz a cartilha, disse que a gente está indo por uma linhagem
não ruim, mas Não um ajuda. pouco distorcida do campo, porque o campo vai ficar registrado para outros ouvirem. Então, não que não possa, tudo pode, mas vamos trazer uma linguagem Não, tudo pode, mas... brincalhona. Sim, tudo pode, mas nem tudo serve. Exatamente. Por favor, vamos continuar. Sim, é porque como ferramenta... É por isso que eu nem queria falar da expressãozinha. Olha aqui, ó. Não, mas eu sou metida, depois eu me resolvo, fica Eu tranquilo. falei que eu não queria brincar de falar dessa Não, expressão. não se reprima, se expanda, continue grande. Não, contraia só aos poucos, poucas contrações para a gente ficar mais tempo. Sim, sim. Para a gente ficar mais, para durar mais. Contraia menos para durar mais. Então vamos subir o nível da conversa e vamos falar de peitinho. Não, tô brincando. Ou descer o nível, ou Ou descer. descer o nível. Vamos com Mas, o descer, né? Porque para mim é o nível brincalhão, independente das palavras e das conotações usadas, o nível brincalhão é mais alto. A seriedade eu desço o nível. Mas é gosto, né? Eu expresso meu sim, gosto de forma muito gostosa. E eu gosto de ser assim, mas dentro vamos desse falar. arquétipo. Lembrando que eu venho em outros arquétipos, em outros amigos, e até mesmo como tranca-rua das almas. Olha só Olha isso, que olha coisa interessante. só. Ó. E como... Não aqui, outro, não aqui. Aqui já tem, não dá para ver, eu pelo menos não consigo vir na mesma frequência vibracional da acoplagem consciencial em dois arquétipos distintos, mas em outros amigos, sim. Mas aí, Ele até chora também, porque tem um enrustido. mas aí fica um tranca-ruas muito interessante. Não que o tranca-ruas que conversa com a gente não seja imensamente interessante, mas fica um tranca-ruas também Mas o muito tranca-ruas interessante. que conversa com a gente sabe muito desses conceitos que eu falo. Faz parte do campo vibracional, mesmo ele trabalhando na proteção. Sabe muito. É que a linguagem que ele usa não traz essa energia diferente. Sim, não traz E tanta a elegância. linguagem que eu uso, eu falo palavrão, eu bebo pinga, eu fumo charuto, porque eu respeito o que o médium traz intrinsecamente dentro dos conceitos religiosos. Então, Como esse menino não tem religião, eu respeito ele e sou eu. É que se foda, né? Assim que se fala, que se foda. que se foda, isso mesmo. Não, Cura para o câncer, cura né? para o Outra coisa câncer. A gente ficava negativa. brincando, assim, vou fazer um remédio homeopático chamado que se foda, e ele vai ser a cura para o Exatamente. câncer, sim. Uma pessoa que está com qualquer doença contrativa e sai dando uns vai te fuder para o mundo, um que se foda para todo mundo e se centra na sua essência e autenticidade, faz mais pela cura do que tomar um remédio. Se ela estiver pronta. Se ela estiver pronta. Justamente. Mas a pergunta que eu ia fazer era essa relação da transformação do Tantra no sexo, que aliás, como você falou de tranca-rua sabendo disso tudo, ó, sexo tem um pouquinho, tem raiz de Exu ali no meio, tem X. Então... O sexo vem a vida do processo da expressão do óvulo, do espermatozoide, e até mesmo em um conceito ocultista, passou outro tantrista aí na rua, olha. Até Sim. mesmo de um processo expansivo e contrativo, o ritual que é executado pelos corpos, além de ser magnífico e apreciado em todo o macrocosmo, em um sentido expansivo da vida, não num sentido sexual e egóico, ele nos dá meios de se compreender, se sentir, se expandir e nos tornar unos de novo. Não que algum dia deixaram de ser, mas os níveis de ego e de grau de consciência e sentido de individualidade fazem com que o ser homem ou ser mulher, ou independente da situação, da proposta espiritual, porque ser gay não é escolha, é uma proposta de experiência, o mesmo sentido se dá naquele ato, independente de qual buraquinho a coisa está entrando. Não importa. Importa o que as pessoas nutrem e alimentam.
Sim, porque... As potencialidades do esperma e do óvulo, alquimicamente, são as mesmas. Sim, porque alquimicamente já estamos falando de elementos de fogo e água, de paus e copas, né? De paus e copas, cálice. Sim, sim, exatamente. A Então, chama então divina isso e o cálice divino. cai numa outra conotação, dando a expressão de dois homens que se amam loucamente, fazem o ato sexual, que se cuidam, que acordam durante uma manhã e fazem carinho, buscam café, fazem café, ou se não Sim, gosta de café, pensa que não entende e faz um chá. A beleza do ato sexual está também no carinho ou numa viagem que o outro faz do outro lado do mundo, mas está ligado no Wi-Fi do coração. O Wi-Fi do coração é uma coisa tão bonita. não, mas Nube agora me apresentou o Li-Fi do coração. Oh, esse aí é cósmico. Sim, esse aí é de dentro, né? Você olha para dentro Sim, e se conecta no outro lado do mundo. sei. A Nube, figurinha premiada. Ah, sim, sim. O nome dele não é esse, mas quem sabe a gente consegue trazer a expressão essencial sem trazer choques no campo. Quem sabe eu venho com o meu nome também, olha só. Olha só, olha só. Mas é bonitinho porque, mesmo nos rituais de religiões até bastante tradicionais, eles usam os termos o, o fogo da vida e o cálice da salvação. Porque é bonitinho isso, se for falar do fogo da vida, do fogo, do as de paus, e do cálice da salvação como o as de copas, que inclusive em algumas representações tem uma hóstia sagrada descendo, né, do pombinho da paz dentro dele, porque nele também tem fogo sagrado. Na verdade, tudo é fogo, só que a gente quer brincar. Então, para brincar, um vai ter que ser fogo, outro vai ter que ser água para poder brincar. Um vai ter que ser copo, outro vai ter que ser bastão. Então, para brincar, vai ter que ter um pouquinho disso, mas não quer dizer que dentro de cada um não tenha essas duas capacidades. Então, Sem dúvida, sim, exatamente. mesmo na relação homossexual, é essa mesma brincadeira, né? E É, mesmo na relação heterossexual. nós fadilhas, até mesmo todas as outras expressões de frequências que diante desse tempo na Umbanda tiveram esses nomes, que são lindos. Eles entendem que é apenas uma relação, apenas um conclui, uma simbiose energética experiencial, uma proposta de autoconhecimento mútuo. Então, eu entendo a forma com que você coloca os temas, o cuidado que você tem, mas é legal a gente expor isso, tá? Não por você, mas é só sempre numa conotação em busca de não deixar nós, como o Tranca Sim, fala. sim, se não deixar nós. Mas como isso tudo está dentro da gente mesmo, para quem está sozinho, você brinca com o universo disso também. Não Sim, tá. precisa de ter A um pessoa outro. chega ao estado expansivo, se é que você me entende, muito mais rápido sozinha. Sim, Que se entende melhor. Não que seja ruim, é bonito também sozinho, não tem problema. A questão é como você emana e contrai e gera forma aos pensamentos pelas suas ferramentas de chegar sozinho. Mas é um outro ponto. A gente pode chegar em uma outra data, porque dá para divagar muito sobre isso. mas e aí na próxima etapa também se chega a esses estados sem passar pela manifestação no físico, energeticamente, Exatamente. numa manipulação de Exatamente. energia somente. Mais Se rápido você acha, ainda. agora eu vou falar uma coisa complexa. Você acha que espírito não goza? Olha só. Olha só. Que coisa humilde. Não pode, não pode. Nós não podemos fazer essas coisas. É coisa só de humano. Eu vou nascer para poder gozar. Olha só, me poupe. Essa é uma crença que existe, viu? Essa é uma crença que Não, existe. eu não falo numa provocação, eu falo numa sagacidade sábia de expressar um conceito existente em todo o macrocosmo. Poxa, se até a formiga goza, eu não vou gozar porque, olha só. Me poupe.
Eu estou gozando agora mesmo. Eu estou conversando com você, eu estou sentindo o seu campo, eu sinto o campo de todo mundo que está aí fazendo o seu aporte, eu sinto o campo dos meus amigos, eu sinto o campo desse menino, e todas as expressões geram um novo ser antagônico. Tá certo que eu estou aqui falando, me expressando lindamente, porque eu sou uma infinita metida. Mas, a partir daí, nós temos todo um novo ser. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mistura. Essas misturas geram contrações e expansões, geram vibrações. É um tantra que me fazem gozar da vida loucamente, o tempo todo. Então, são linguagens profundas, se é que você me entende. Linguagens profundas, mas muito sábias, muito interessante instigar o próximo através do medo que ele tem em ser autêntico, olha só. E aí voltamos ao primeiro diálogo com o Marabô, porque estávamos falando dos terremotos, da necessidade de se reequilibrar ou se aliviar essas tensões que são causadas pelos campos morfos. Mas se as pessoas aprendessem a estar nesse estado de gozo da vida o tempo todo, isso não seria necessário. Aí ficava igual o Buda, se ascensionava. Se você gozar da vida o tempo todo, você se ilumina. Não vira purpurina, não, mas se ilumina. Sim, Olha o viram. segredo da vida sendo despertado pela partilha do mal e sexual, olha só. Vira um pontinho de luz emanando. Você vira um pirilampo da existência, olha. Sim, sim. Sim. Me solto mesmo. Eu instigo vocês a se soltarem. Não num sentido ruim e pejorativo, mas se soltem a seus gostos, sejam autênticos, não acompanhem um processo sistêmico que impõe as energias e coloca você sempre em encruzilhadas. Não que elas sejam ruins, encruzilhadas lhe fazem crescer. Mas por que não crescer em linha reta? Mas a palavra soltar é bonito, a palavra soltar tem sol como raiz. Sim, sol, alma. Alma, brilhar, emanar, se permitir brilhar. Exatamente. Então, quando a pessoa se deixa levar diante das minhas palavras e entonações energéticas, nós também praticamos Tantra juntos. Eu sinto de onde eu estou. Me Olha, manda, como diz vocês, um SMS astral. Me manda um SMS aí. É um convite a participar. Normalmente, a amiga que faz parte do grupo consciencial de quem nos ouve, ou amigo, não sei, nos entra em contato mencionando o fato e a gente faz uma conversa na beira do fogão, igual nós estamos fazendo agora. Porque tem coisa melhor, mais gostosa do que aprender papeando? Eu não sei se tem, não. não, não. Seres curam seres, humanos curam humanos, é muito bom. Exatamente. Não é porque um método muda que o conceito ou expressão essencial é melhor ou pior. As coisas estão mudando, as coisas vão ser mais interessantes. O autodidatismo vai voltar em uma forma constante, quebrando os processos sistêmicos e processos que impõem a realidade, que tem sua validade até mesmo pela segurança. Mas nós estamos aqui, estamos trazendo um novo mundo diante da beleza do mundo já existente. O autodidatismo e trazendo, porque também é um termo da conscienciologia, mas o autodidatismo e a autoexperimentação, que é outro termo da conscienciologia, bonito também. As faculdades não vão deixar de ser faculdades. As pessoas vão expressar seu autodidatismo através de discussões, sempre evoluindo as faculdades. E a partir da própria formação do indivíduo capacitado a exercer a sua função sistêmica, a partir de um pressuposto aonde ele se expandiu a partir do que ele trouxe consigo e a simbiose que ocorreu através com o que ele tinha e com o que ele recebeu do externo. Olha que sexo gostoso.
Não, maravilhoso. A própria palavra formação, formar na ação. Muito, muito bonito. Tá vendo? Olha só, as tendências psiônicas e os chakras inferiores desse médium vibram igual malucos quando eu uso essas terminologias. Tá vendo? Os alquimistas estão chegando. Sim, linda canção. Aliás, tem coisa mais bonita do que as músicas que os seres humanos expressam através do seu sentir. Um grande exemplo da capacidade humana são as obras de arte e as músicas. E tudo pode ser dessa forma. Basta o nosso trabalho em expressão constante de autenticidade e entendimento da simbiose energética, que é uma constante universal. Muito bom, sim. Ai, que interessante. Eu estou adorando papear com você, viu? Sim. Eu também. Amiga antiga, se eu posso dizer assim. De muitas brincadeiras. Ah, sim, muitas expressões do contínuo da existência. Agora eu fiquei metida, eu vou falar só bonito agora, só filosofar. Mas é porque nós falamos de música. Então, a música expande. É porque Padilha só pode falar de coisas esdrúxulas, então eu filosofo para provocar mesmo. Assim como minhas amigas que vêm desses outros amigos aí dialogar em diálogos distintos. Seres de Vega, de Orion, Alfa Centauro, essas estrelas brilhantes do céu, olha só que coisa interessante. Aí eu venho aqui instigar o meu amiguinho contraído que vem de. Vamos falar meio. Fala uma estrela famosa aqui de vocês. Me dê uma estrela. Não, a estrela dele é Antares. Isso, também, vem desse quadrante. Aliás, o ser magnífico que veio da estrela de Davi. Veio de Davi. Sim. Existe assim, o psiquismo dele atrapalha um pouco. Aí veio dessa estrela e há uns contraídinhos aí que fica se masturbando e com um processo contrativo constante dentro de um vício depreciativo que é bom para o autoconhecimento dele, mas é um processo contrativo em todo o campo. Então não tem nada a ver, isso é uma besteira. Então vamos falar um pouquinho, esse tópico é excelente, vamos falar dos vícios, porque todo vício é um desejo de ter essa expansão que não se sabe dar a si mesmo. Sim, exatamente. O vício, independente da ferramenta, é uma tentativa de uma sensação de expansão. Quando o seu cérebro faz a decodificação do processo expansivo, ele faz a coligação emocional, porque você só se lembra do que faz parte de uma constante emocional, fica gravada no seu histórico mental, e aí você sempre coliga aquela projeção de sensação ao processo fatídico, seja ele maconha, cocaína, sexo, qualquer outra coisa. Televisão é um processo expansivo, é extremamente yin a televisão. Sim, televisão vicia. Muitos brasileiros adoram ver bundinhas na novela. Olha só. Sim, sim. Você entra num campo. Televisão, você vai brincar num campo. Ver TV não é ruim, ver novela não é ruim, mas depende da forma com que você interage. Aí olha só como funciona. O ser está lá vendo a bundinha, aí para a bundinha e fica bravo. E ela está Aí a energia da bundinha, do desejo, está vinculado ao estado momentâneo. E vem outra propaganda, vamos falar do quê? Outras bundinhas. E vincula a marca, seja ela cerveja, cigarro, apesar que cigarro não tem mais propaganda, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a propaganda também era com bundinha, é tudo com bundinha. Sim, sim. Ou então com carro. Então o seu cérebro coliga aquela sensação de expansão que o vício no corpo ou nas curvas de uma mulher ou de um homem, não importa, traz e te coliga ao desejo de compra. É muito importante a gente divagar sobre esses temas. Ficaria muito satisfeita de fazer diálogos inteiros falando sobre isso. Podemos, claro. Dos próprios vícios humanos, dos próprios processos viciativos e constantes emanares de gozo reprimido
na humanidade. Sim. Eu falo até mesmo naquele viciado em filmes de ação, viciado em seriados. Clean, assim que se fala? Clean? Clean, limpo, sim, seriados. Sim. Sim, exatamente. Mas sem problemas. Hoje eu vou ficar por aqui, porque senão o psiquismo do médio fica maluco. Não, mas aí a gente vai Aí, marcar uma conversa especial, uma para os vícios e outra para falar da manipulação do desejo através da propaganda, através da manipulação da vontade. sem problemas, podemos indagar esses conceitos. Eu ficaria muito grata de poder deixar as minhas vibrações registradas nos registros arcásticos, indo contra esse processo contrativo. Eu vou até contar para minhas amigas, olha só. Mas não é para causar inveja, não. É para expandir. É para No sentido expansivo, expandir. É para exatamente. Olha só. expandir. É prevenção de Porque, terremoto. independente do grau de consciência ou de raciocínio de qualquer amiga que seja, se eu expresso esse conceito em instigar, sem conter inveja dentro de mim, como elas vão ter inveja também? Senão não Sim, seriam espíritos, seriam objetos sim, exatamente. expressando a minha vontade. Olha só. Essa é a Sim. mensagem final, tá bom? Tá perfeita. Muita paz, muito obrigado por me ouvir. Não, gratidão. Obrigado pela paciência. Gratidão. Estamos aí. Sempre que você quiser falar comigo, é só você dar um beijinho no ombro. Gratidão.